Giovanni, seja bem-vindo ao CRB, boa passagem aqui você pelo Galo. Mas, Giovanni, me explica uma situação. Você nos últimos 2 anos e meio esteve no futebol europeu, né? Chegou lá no Portimonense de Portugal, depois se transferiu para o futebol ucraniano. Eu vou nem me arriscar a dizer o nome do seu time, que é bem complicado. Mas você meio que abriu as portas lá no mercado internacional, no futebol português e ucraniano, e agora você toma a decisão de retornar ao Brasil. Eu queria entender como é que foi essa decisão. Foi um aspecto só do futebol, de voltar à Série B, de estar no clube estruturado como o CRB, ou teve alguma situação também familiar, ou quem sabe até geográfica de não adaptação lá no futebol ucraniano? Queria que você explicasse a sua volta ao Brasil escolhendo a equipe do CRB. Obrigado, meu irmão. Cara, foi uma das perguntas que eu mais tive, né, assim que eu cheguei ao Brasil. Muitos familiares meus, amigos também, estão sabendo praticamente hoje da decisão também. Eu e minha esposa deixou bem, vamos dizer assim, tentando deixar as coisas no sigilo. Eu venho praticamente de 2 anos, né, na Europa, né? Como você falou, eu comecei ali, fui pro futebol português. Fui muito feliz no futebol português também, fiz um bom campeonato e tive uma boa proposta para ir para a Ucrânia, né? Claro que a gente sabia de todo o entorno que estava acontecendo na Ucrânia, né, e tudo mais, mas a cidade que a gente estava respaldado e enfim. E minha família, por adaptação, questão de frio e também algumas questões que fugia das questões da guerra, né, falta de energia e tudo mais, a gente optou, né, em retornar ao nosso país. E eu recebi uma ligação do Ari, né? E para quem não sabe, cara, o Ari é uma pessoa que está comigo aí há muitos anos. Eu conheço o Ari desde quando ele me levou pro Paysandu. E Ari é uma pessoa de confiança. E quando ele me liga, cara, e fala os projetos do clube, minha esposa, na mesma hora, eu e minha esposa, a gente acaba fechando a porta de outros lugares e dando preferência para aqui. E eu tive até uma conversa profunda com o meu empresário, porque quando eu disse a ele que não ia ficar na Ucrânia, eu tive uma proposta financeiramente muito melhor do que eu tinha na Ucrânia para ir para o Japão, para ir para a Coreia, para ir para a China. E há 3 semanas antes de vir para o CRB, eu recebi uma ligação para ir para a França. E, cara, qualquer jogador, né, principalmente eu que estava na Europa, sabemos as qualidades do futebol europeu, sabemos da visibilidade que é. E em nenhum momento eu neguei a proposta com ressentimento, sempre com alegria no coração, sabendo para onde eu estava vindo. Aqui jogou grandes amigos meus, né? Inclusive um deles que vocês conhecem bastante, que é o Falcão. Já acompanhava o CRB há muito tempo também, já joguei 2 vezes contra esse CRB aqui, sei como é difícil jogar aqui dentro, a torcida empurra, enfim, não é à toa que o campeonato ano passado terminou invicto dentro de casa, né? Algo importante tem, né? Então assim, cara, respondendo profundo sua pergunta, primeiro foi por causa do clube, porque qual jogador que não quer jogar no clube com a estrutura do CRB e quer estar envolvido num projeto de subir para a Série A. Qualquer jogador quer estar envolvido nesse projeto, né? Porque todos que aqui estão e conseguir esse objetivo vai entrar para a história do clube. Então, assim, fico feliz, honrado em estar investindo na camisa do CRB. Primeiramente, foi a camisa. Segundo, foi decisão da minha família também, que minha esposa também decidimos que seria aqui, a gente bateu o pé e foi aqui. Foi difícil, não vou dizer que foi fácil, foi difícil, até para tentar a liberação com o time ucraniano, mas também o Ari também foi uma das pessoas muito importantes nessa negociação. Giovanni, boa tarde, Rodrigo Cedro, Rádio CBN Alagoas e TV Asa Branca. Seja bem-vindo ao CRB. Eu queria saber de você falou aí sobre a guerra, sobre a Ucrânia, como era a tua vida lá? Você conviveu de perto com a guerra? Como era lá? Cara, a gente vê muito, né, daqui do Brasil as notícias e tudo mais. A gente antes de ir, a gente também viu, né? Antes de ir na negociação, eu mandei mensagem pro Pedrinho, inclusive, que é daqui de Maceió. E o Pedrinho tá no Shakhtar e ele me explicou algumas das coisas já. E é totalmente diferente, né, cara? Quando você pisa lá, eu e minha família, a gente viveu 6 meses agora da nossa vida, uma experiência incrível, porque é um povo acolhedor, um povo amado, e
um país também maravilhoso, mas infelizmente, igual você falou, existe uma guerra. E na nossa cidade onde a gente estava não tinha ataque, né, direto, mas a gente escutava muito alarme aéreo, porque o espaço aéreo da Ucrânia é fechado devido à guerra. Então, qualquer drone, qualquer coisa que a Rússia manda à Ucrânia, o espaço aéreo faz um alerta no país inteiro e a gente tem que ir para a bunker e tudo mais. Já teve experiência que meu filho de 5 anos estava na escolinha, a gente assistindo e teve que ir para a bunker, né? Quando a gente ia jogar em Kiev, né, que é uma das cidades grandes lá, eu já acordei 2 horas da manhã, fui dormir às 6, por ouvir drones caindo, sabe, ataques. Então, assim, é uma experiência diferente e, assim, uma experiência de que fica marcado, né, para sempre na vida da gente, né. E eu tenho só que mandar forças para o povo ucraniano, porque, infelizmente, é um povo resiliente que aguenta muita coisa e que, com fé em Deus, essa guerra vai acabar. A pergunta do Tiago Luiz, TV Pajuçara. Boa tarde, Giovani, seja bem-vindo ao CRB. Como é que você chega no aspecto físico? Quando for regularizado, você já está apto para jogar? Com certeza. Meu último jogo foi agora, né, dia 14 de dezembro, que a gente jogou contra o Shakhtar, a última partida. Eu era o titular da equipe, né, e então acredito que eu chego bem preparado. Claro que a gente sai de um campeonato totalmente diferente, vem para outro. Eu sou baiano, então eu sou acostumado com o sol. Joguei 4 anos no Ceará, joguei no Vila Nova, então cidades bem quentes, né? A gente sabe que Maceió é quente também. Mas eu estava no frio, né? Vamos dizer assim, um frio de 5 graus menos negativo, neve e tudo mais. E claro que a gente leva um tempo para se adaptar, mas como eu falei, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei que eu cheguei para ajudar o CRB. Vou fazer o meu máximo, dia por dia. E quando o professor Barroca achar que eu estou bem preparado, eu vou entrar em campo e dar o meu máximo. Giovani, não sei se você pesquisou, se já buscou informação, mas o Eduardo Barroca, ele desde o ano passado, ele tem o costume de utilizar os jogadores de meio campo em mais de uma posição. Ele fez isso com o Christopher ano passado, jogando de primeiro volante, segundo volante. Esse ano ele já utilizou o Pedro Castro nos 2 primeiros jogos em funções diferentes. Ele tem esse costume de rodar um pouco a função ali dos meio-campistas. Você, pelo que a gente tem de informação, já fez mais de uma função no meio-campo também. E a minha pergunta eu queria saber se você vê isso como um ponto positivo, porque aí você tem a oportunidade de poder ser titular em mais de uma posição, ou acaba sendo até um pouco ruim, porque a competitividade vai aumentar para todo mundo, porque todo mundo sabe que pode ser titular em mais de uma posição ali do meio campo. Queria essa sua visão sobre esse costume do Eduardo Barroca de utilizar essa rotatividade no meio campo. Cara, na verdade, essa característica, né, que você falou do professor Barroca é uma coisa normal lá fora, né, porque lá fora, principalmente eu, quando chego e me perguntam qual a posição você é, eles falam meio de campo. Né? E então a gente tem que estar preparado para a gente fazer o máximo ali no meio de campo, né? Seja na direita, seja na esquerda, seja na frente, seja atrás, a gente tem que estar preparado para ajudar a equipe. E aqui não vai ser diferente, né? Eu vou estar apto aí, vou trabalhar, fazer o meu máximo, e onde o professor Barroca achar que eu devo jogar, eu vou entrar e vou ajudar o CRB. Giovani, você estava acompanhando essas 2 primeiras rodadas e viu que o campeonato alagoano vai ser muito difícil, sobretudo para o CRB, porque o Galo tem um objetivo, que é ser pentacampeão. Ninguém nunca conquistou esse feito aqui no estado de Alagoas. Então, todas as equipes que forem enfrentar o CRB vão querer vir para ganhar, para uma guerra, para uma batalha mesmo. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre você. Sua posição dentro de campo, como é que você gosta de jogar, enfim. Irmão, quando eu cheguei aqui, né, o Ari também tinha me ligado, tinha falado isso, né, e como eu volto a repetir, né, todo jogador quer estar envolvido num projeto desse, né, botar o CRB num cenário desse, ser campeão novamente. E eu posso dizer que esses 2 últimos jogos é o reflexo do campeonato inteiro, do Alagoano, né, principalmente, porque vai ser um jogo, praticamente vai ser a final, porque todos os times vão querer tirar esse gosto do CRB, essa é a verdade. Então, o que a gente deve fazer é o que o professor Barroca, o que o próprio Ari fala sempre, para a gente estar unido, né? Não só nós jogadores, staff, mas também a torcida, tá todo mundo envolvido ali, todo mundo junto. Ontem eu não consegui ir ao estádio, mas consegui acompanhar de casa. Então eu vi a vibração da torcida, mesmo às vezes a gente empatando o jogo e eles torcendo, vibrando. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? A torcida junto com a gente entregar o nosso máximo dentro de campo,
para a gente conseguir nosso objetivo, porque senão realmente vai ser difícil, porque todos os adversários vão querer tirar esse gostinho do CRB. E falando das minhas características, irmão, eu acho que eu nunca gostei muito de falar, né, aquilo e isso. Eu acho que assim, tecnicamente eu vou entregar o máximo, vou tentar entregar o máximo, e fisicamente também vou dar minha vida dentro do campo para o CRB. Então, o que o torcedor pode esperar é um jogador que com a bola ele vai fazer de tudo para buscar o gol, fazer o time jogar, e sem a bola também vai ser um jogador que vai dar vida pelo clube. Giovani, você falou aí sobre a sua passagem na Europa e na sua fala você demonstrou que você absorveu muita coisa lá no futebol europeu, essa questão do meio-campista ser completo e tudo mais. E para o torcedor do CRB que acompanhou você na Série B por 3 clubes, acompanhou você pelo Ceará, pelo Vila, pelo Paysandu, o que é que o Giovani de hoje, de 2026, ele faz de diferente daquele Giovani que saiu no Brasil? Quais são as partes técnicas e também o entendimento de jogo que você acabou evoluindo e absorvendo lá na sua passagem na Europa? Eu acredito que em tudo, né, cara? Em tudo, porque eu venho mais maduro, né? Muito mais, porque, igual eu falei, eu tive essa experiência agora na Ucrânia, é uma experiência única, né? Não só como jogador, mas também como ser humano, né? Então eu venho muito mais preparado, sabendo o que realmente eu quero da minha vida. Então, se eu estou aqui no CRB, é porque eu tenho um objetivo, né? E o meu maior objetivo hoje aqui no CRB é colocar o time na elite, junto com meus companheiros, junto com o Barroca, junto com o torcedor. A gente vai conseguir isso, com fé em Deus. E eu acredito que vai ver um Giovani mais maduro, um Giovani com fome de ganhar, com fome de vencer, e a gente só tende a evoluir. E citando até essa questão da temporada, né, você falou sobre o projeto do CRB, e eu queria que você falasse também sobre essa sequência sua de futebol europeu para o futebol brasileiro, porque você sai no meio da temporada lá no futebol europeu, a gente sabe que as férias no futebol europeu é lá no meio do ano, e você já sai da Europa, vem para o CRB e vai ter que jogar até praticamente final de novembro, comecinho ali de dezembro. Para você, isso também vai ser um desafio, você aguentar praticamente uma temporada e meia seguida sem folga? Cara, eu acredito que sim. Sabemos que o calendário do Brasil é totalmente diferente da Europa, né? Lá na Ucrânia, principalmente, lá em Portugal, acredito que em todos os países lá da Europa é um jogo por semana, né? Agora mesmo na Ucrânia a gente teve um mês de pausa devido à neve, devido a tudo isso, e a gente retornaria agora. E então a gente sabe que, como eu falei, adaptação, né? A gente se readapta ali, aqui. Então a gente sabe que o calendário aqui é muito pegado, é um jogo atrás do outro. Mas acredito que o clube dá todo o suporte para que a gente esteja bem preparado. Giovani, só para a gente finalizar, agradece a torcida pelos esses 2 jogos, né, compareceram em peso no estádio Rei Pelé, e também convida para o jogo agora fora de casa, que a batalha é em Alagoas, mas é em Penedo, é fora de casa. Torcedor, obrigado aí pelo apoio, né, desses 2 últimos jogos. Como eu falei, são não só esses 2 últimos jogos, mas vai ser o campeonato inteiro de muita luta, de muita entrega do time. Vai ser difícil do começo ao fim, mas a gente, todos nós juntos, jogadores, comissão e a torcida, tenho certeza que a gente vai conseguir nosso objetivo maior. E a gente conta com a torcida de vocês no jogo de domingo, fazer uma grande festa e mais uma grande vitória.